9, os brasileiros que aguardam para deixar a faixa de Gaza estão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira hoje. A gente tem falado nisso aqui desde o comecinho do Jornal da Manhã. Estamos mostrando, inclusive, vídeos que estão sendo produzidos pelo Hassan, que foi à faixa de Gaza para visitar a família e estava lá quando tudo aconteceu. Os atentados terroristas, depois os ataques de Israel à faixa de Gaza, com as filhas pequenas. Parece que vai conseguir voltar se tudo der certo. Já está ali esperando a abertura do portão para entrar no Egito. A gente vai conversar com o Igor Sabino. Ele é doutor em ciência política e professor no curso de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Professor Igor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom dia, um prazer é todo meu. Finalmente os brasileiros na lista, não é, professor? Tomara que dê tudo certo para eles hoje. Sim, a gente acordou hoje, né, com essa notícia. Na verdade, desde ontem à noite já havia sido anunciado que os brasileiros seriam incluídos nessa lista. Isso era uma coisa que estava gerando aí um grande atrito diplomático entre o Brasil e Israel, por não saber ao certo quando esses brasileiros iriam sair de lá. E havia uma série de especulações acerca do que estava impedindo essa saída, né? Alguns especularam que isso seria uma forma de retaliação diplomática de Israel pela maneira como que o Brasil tem se posicionado em relação ao conflito. Porém, fontes do próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né, do Itamaraty, eles fizeram uma análise aí do perfil tanto dos nacionais que saíram até agora nas listas anteriores, com o padrão de votação desses países na Assembleia Geral da ONU, no Conselho de Segurança. E o que a gente observa é que até mesmo países que são abertamente hostis a Israel, que sequer têm relações diplomáticas com Israel, como a Indonésia, foram imbecas, passaram, conseguiram ser evacuados logo no início. É claro que a gente também viu um grande número de americanos, de alemães, de países que estão aí mais próximos de Israel, mas como falou o embaixador israelense aqui no Brasil, uma das grandes dificuldades de fazer essa lista, de lidar com isso, é o fato de que o Hamas ele quem controla a faixa de Gaza. Então, o Hamas ele tem aí um papel também nessa seleção de pessoas que vão sair, e que inclusive também gerou problemas com o Egito, porque o Egito, juntamente com Israel, é quem monta essa lista, vai ter que ter o aval do Hamas, e o Egito até fechou a fronteira porque o Hamas estava querendo colocar combatentes feridos, ou seja, terroristas do grupo, nessas listas para chegarem no Egito. Vale ressaltar que o Egito tem grandes preocupações de segurança com o Hamas por conta da área ali do Sinai, é uma área que tem vários grupos radicais islâmicos, e o governo muitas vezes tem dificuldade até mesmo de manter a ordem na região. Então o governo egípcio está sendo muito relutante aí em abrir a fronteira e receber palestinos por esse temor de que terroristas vão infiltrados. Agora, professor, por que demorou tanto essa liberação? Logo depois que a guerra começou, quando o Hamas fez aquela invasão, aqueles ataques brutais, principalmente ali no sul de Israel, matando 1.400 pessoas, fazendo mais de 240 reféns, que é o número mais atual. Logo depois que isso aconteceu, já houve uma mobilização junto à embaixada lá na Cisjordânia brasileira, para que esses brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza pudessem sair da região, tivessem essa autorização. Muitas autoridades brasileiras ligadas ao governo de Israel negaram que houvesse alguma questão diplomática envolvida, disseram que Israel não tinha muito poder de decisão, mas de fato essa confirmação da liberação dos brasileiros que saiu na madrugada de hoje aqui no horário de Brasília aconteceu depois de mais uma ligação, a quarta, que o nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez para o ministro de Relações Exteriores de Israel. Isso não mostra que Israel realmente tem um poder de decisão importante nesse processo de negociação? Olha, a gente não sabe ao certo, não vai ter como saber com certeza isso, então a gente fica avaliando as evidências que estão disponíveis para nós, mas o que o governo de Israel tem afirmado, o governo do Egito também, é que o Hamas ele também tem um papel nessas listas aí de entrada e de saída. Então, existe uma cota diária de quantos nacionais que podem sair, e aí esse processo de negociação, né, a maneira como Israel estava priorizando, os países que Israel estava priorizando, a gente não sabe ao certo a razão. Uma das coisas que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vinha pressionando Israel era justamente para saber quais eram os critérios que iam ser utilizados. Vale ressaltar também que o governo de Israel tinha dado um outro prazo, né, que os brasileiros seriam evacuados
até a quarta-feira passada, e isso também não aconteceu, e foi justamente quando o governo de Israel falou, aqui no embaixador se anunciou, dizendo que Israel estava tentando negociar a saída desses brasileiros, mas que não dependia só deles. Então, isso é algo que a gente tem aí diversas narrativas, aí, diversas vozes, e a gente não consegue checar de fato, porque não se tem aí uma transparência em relação a quais são os critérios que estão sendo utilizados na seleção dos nacionais que vão ser evacuados ou não. Professor, o embaixador de Israel se reuniu com Jair Bolsonaro, se reuniu com deputados da oposição ao governo Lula, disse sobre a presença de supostos terroristas do Hamas aqui no Brasil, do Hamas não, do Hezbollah, perdão, que se gente do Hezbollah veio para cá é porque tem alguma espécie de apoio aqui. Houve um mal-estar quando o embaixador de Israel disse que o Mossad teria auxiliado a Polícia Federal a realizar essas prisões aqui no Brasil. O ministro da Justiça não gostou. Isso é só um solavanco na relação diplomática ou pode significar alguma coisa pior entre Brasil e Israel? Bom, primeiro, né, em relação a Bolsonaro, o que aconteceu foi que a própria embaixada depois lançou uma nota dizendo que não havia convidado o ex-presidente. O que aconteceu, e a gente tem também registro disso, é de que Israel tinha convidado, a embaixada de Israel no Brasil tinha convidado vários deputados, não só de oposição ao governo, mas deputados também de esquerda, de centro, para mostrar um vídeo com as atrocidades que foram cometidas pelo Hamas no dia 7 de outubro. O governo de Israel tem feito isso em vários países do mundo, tem feito, inclusive aqui no Brasil, já fez o consulado em São Paulo para jornalistas, foi feito eventos nos Estados Unidos para artistas, enfim. Isso é algo que tem acontecido e é algo que é comum na prática diplomática. Um diplomata, ele se reúne tanto com pessoas do governo quanto com membros da oposição. Então, se o que aconteceu foi, de fato, esse convite geral, que é o que parece ter sido, e o Bolsonaro acabou indo, isso coloca o governo de Israel em uma situação difícil. Por outro lado, a gente também sabe que o atual primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele tinha uma relação de proximidade com o Bolsonaro, e a gente nota aí que há um desconforto por parte de Israel com relação a algumas falas do atual governo brasileiro, o presidente Lula falando que o que está acontecendo na região é um genocídio, o que é algo bastante complicado, porque para que haja genocídio é necessário que haja intenção de destruir todo um povo ou parte dele, e Israel tem feito aí, tem exercido o seu direito de autodefesa. A gente não tem evidência de que Israel quer destruir a faixa de Gaza, quer acabar com os civis palestinos, até porque tem aberto, tem feito pausas humanitários, tem adotado algumas medidas para salvar os civis. Então, isso gerou um grande mal-estar. Essa fala, inclusive, ela foi repetida ontem, essa ideia de que Israel está cometendo genocídio. Isso foi repetido pelo Celso Amorim ontem em uma reunião com o Macron na França. A gente tem visto também aí várias notas da postura do Brasil tendo uma relutância em condenar o Hamas enquanto um grupo terrorista, né? Afirma sempre que não pode afirmar que Israel, quer dizer, que o Hamas é um grupo terrorista porque a ONU não faz, mas o que o Hamas fez no dia 7 foi um ato de terrorismo. Então, tem essas dúvidas aí. Mas, pelo que a gente observa do lado do Itamaraty, é que não há esse interesse em complicar as relações com Israel. No caso da Polícia Federal, né, o grande incômodo foi o fato dessas declarações de que o Hezbollah ele cometeu esse ato que ele estava planejando um ato terrorista no Brasil, e ele era fundado pelo Irã, né, ele é financiado pelo Irã, o Irã estaria por trás disso, e isso coloca o Brasil em uma situação difícil porque requereria do Brasil, caso seja comprovado que o Irã está por trás, alguma retaliação ao Irã. Até seria o caso de cortar relações diplomáticas, porque a gente teria um país estrangeiro conspirando para matar cidadãos brasileiros. No caso, os alvos era a comunidade judaica. E sem falar também, né, na questão aí que a gente tem da fala do embaixador sobre ter pessoas aqui no Brasil que o apoiem. Eu acredito que essa foi uma referência não do ponto de vista institucional, de que o governo brasileiro ou coisa que seria conivente com o Hezbollah, mas é um fato de que a gente tem uma presença do Hezbollah aqui no Brasil, na tríplice fronteira. Isso é muito bem documentado academicamente. Há pelo menos 20 anos a gente tem células do Hezbollah aqui no Brasil. O Brasil também não considera o Hezbollah como um grupo terrorista. Então, esse é um momento muito complicado que a gente está vivendo de Israel nas suas relações internacionais como um todo,
e aí a gente tem tido esses atritos com o Brasil, mas eu não acredito que isso vá escalar muito. Bom, nós conversamos com o Igor Sabino, doutor em Ciência Política, professor no curso de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, bom dia, boa sexta-feira, obrigado pela entrevista, até a próxima. Muito obrigado, até mais.